E diante desse cenário que se mostra, dessa lembrança que vem dos 30 anos do Plano Real, eu convidei a historiadora Aida Cruz para conversar um pouco mais sobre isso, porque a gente precisa entender mais da nossa história, né? Dessa história que trouxe esse plano, que foi pioneiro. Na época era o Cruzeiro Real, que foi substituído pelo Real, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse marco histórico no Brasil, né, Aida? Obrigada por ter vindo, aceitado o convite, tá? É sempre bom te receber aqui. E me conta, eu achei interessante a entrevista dessa senhora para Ellen Vilela, daqui a pouco eu vou pegar o nome dela que eu me esqueci, mas de lá para cá, o brasileiro, diante do Plano Real, do que mudou, teve mais consciência sobre a nossa moeda, a gente pode dizer isso? Consciência, eu não sei, mas uma educação e uma maneira de lidar com o dinheiro modificada teve. Por quê? Primeiro você, antigamente, recebia pelas 7 da manhã, às 7 da noite, você não sabia o valor do seu dinheiro. A galopante inflação, ela era uma realidade, vamos fazer uma metáfora, que se dizia antigamente, quem for da minha idade ou um pouquinho vai se lembrar, nós tínhamos o famoso dragão da inflação. E ele era um monstro que realmente comia, devorava o nosso dinheiro. Mônica, imagina você ir a um supermercado, como nossos exemplos aí dados, comprar 1 litro de óleo. Você já sabia que ao passar em uma prateleira para outra, aquele litro de óleo poderia ter tido um aumento. Isso é muito estressante. Então, esse processo vem de vários planos e cada vez mais a inflação foi sendo não controlada. Chegam a absurdos de R$2.000, a de 2.000%. O mundo, os bancos e as economias internacionais achavam que realmente brasileiro era louco. Não tinha. E aí veio o Plano Real trazendo uma crença melhor no país? Eu acredito... Esse olhar, né? Sim, muda porque as medidas do Plano Real, primeiro, não foram mudanças surpresa, como nós tivemos com planos anteriores, como Collor. Foi. Todo mundo se lembra, e quem não conviveu, os jovens não conviveram com o Plano Collor, lembra que teve famílias que anoiteceram bem de vida e amanheceram desesperadas. Perderam inclusive, tudo, né? Tudo. Nós tivemos casos de família com suicídio, muito sério isso. Tínhamos também o Plano Sarney. Quem não se lembra do boi confiscado no pasto? Polícia Federal buscando boi no pasto. Então, todos esses fatores eram considerados plano surpresa. O plano do Fernando Henrique, né, até então ministro da Economia, com o presidente Itamar, foi exatamente planejado. Ele teve 3 fases. Foi. Ele teve a fase de se conter a inflação, a implantação da URV, que na época era 1.750 cruzados, né, cruzeiros real, para se tornar R$1. Então, o que ela diz, você era rica, mas não tinha, o dinheiro não tinha valor. E depois foi a equiparação do real ao dólar. Com isso, nós tivemos uma estabilização na inflação, a economia passa a correr mais suave e uma indexação séria. Com isso, o Plano Real passou a ser vivenciado no dia a dia. E a coisa melhor, né? Você dormia hoje para receber seu salário amanhã e você sabia o quanto ele valia. Aida, a gente discutindo essas 3 décadas do Plano Real, né? Muitas pessoas sabem, né? Conviveram, foram vivendo ali. Agora, por que é importante trazer isso hoje, em 2024? E porque muitos estão discutindo. Historiadores, economistas, lideranças políticas. Por que é importante? Principalmente para gerações de hoje terem essa noção, essa educação. E, claro, isso reflete até na política também, na sua opinião? Vou tentar colocar 3 pontos básicos, assim, para a gente chamar a atenção. Primeiro, o acesso ao crédito era muito caro, muito, quase que impossível. Hoje o acesso ao crédito é muito fácil. Todos podem ter crédito, cartão de crédito e fazer prestações. Financiamento, isso é bom,
E também não é. Porque se passa a trabalhar com dinheiro que não é seu. Outro ponto favorável, você tem valor do bem, serviço a ser prestado. Com isso, você tem responsabilidade. A geração nova, hoje, ela sabe o quanto ela pode, o quanto ela tem. E não conviveu com o monstro. Não conviveu com o monstro, mas dragão. convive com monstrinhos. É. Outro fator importante para o plano e principalmente para os bens públicos, para a economia e, vamos dizer, para os políticos. Se consegue fazer planejamento de políticas sociais, planejamento financeiro e o que é mais importante, o trabalhador, ele consegue viabilizar aumentos reais. Mas outro detalhe, isso não significa salário mínimo adequado. Aliás, o nosso salário mínimo hoje, a gente conversa, porque a gente vai ao supermercado, a gente vai, né, a gente faz compras diariamente, a gente não imagina como essas pessoas estão vivendo com o salário mínimo. Aí vem outro fator. Na época foi melhor, não foi? Na época o ministro, né, ele faz uma indexação da economia e o salário mínimo teve uma correção real de 48%. Sim, o salário mínimo passou a valer, só que nós não acabamos com a pobreza e nem com o disparate de classes. A economia estável não conseguiu fazer isso. Reflexos temos até hoje. Exemplo é, o salário mínimo não dá para se ter uma condição de vida adequada. Você viu o preço de um botijão de gás, o preço de um litro de óleo, cervejinha nem se diz. Então vamos verificar, esse plano, ele melhorou? Melhorou. Estamos no ideal? Não. Um fato que eu chamo a atenção, que dá para a gente perceber a diferença. R$1,94 valia 1.750 URVs, 2.750 URVs. Hoje, o real antigamente, 12 centavos. Ou seja, a inflação está aqui. Temos que vivenciar a ideia de que a meta 3,5, 4 é bom, mas também não é ideal, porque nós sentimos isso no dia a dia. Calma, não temos que fazer estoques. As despensas da casa não existem mais. Não existem. O freezer, que era sonho de consumo, não precisamos mais, porque nós não temos que acumular. Imagina eu, gente, com 3 adolescentes em casa, falou que ia ter uma promoção, eu tinha que estar na porta para acumular, porque no próximo dia eu não tinha. Agora, isso ainda é oneroso no bolso do trabalhador. Ir a um supermercado, pagar uma conta de energia que aumentou ontem. Foi com a bandeira amarela, a gente está na bandeira amarela. Preço da gasolina. O preço do ônibus, né, do coletivo está paralisado, mas ele faz uma diferença imensa no nosso orçamento. Foi muito bom? Foi. Não tivemos mais que trabalhar com o dragão, mas temos ainda muito o que fazer, né? Muito. E aí eu fico pensando, por exemplo, essa questão, até fiz essa pergunta aqui para a Ida, a corrupção interfere também nessa dificuldade, né, de termos um poder de compra maior, Total. de sonhos maior? Total. Podemos verificar o que está acontecendo na economia no atual governo. Existem planejamentos, existem projetos que não passam. Exatamente porque políticos querem que a bandeira deles seja avantajada ou que outros determinem, e isso é reflexo de corrupção. Por que eu não penso bem público para todos? Por que eu penso no meu partido, na minha segurança ou na coligação que eu desejo? Sim, a corrupção, ela ainda é, não só no Brasil, né, mas em diversos chamados países de economia em expansão. E por um detalhe, né? Sim. O Plano Real, ele foi de um governo considerado, né, neoliberalismo, que é uma das grandes plataformas de governo pelo povo, né? Então. Exatamente. E é importante que a gente saiba disso para poder cobrar, para poder estar atento, porque é muito trabalho, é muito imposto que a gente paga e a gente precisa estar atento a isso, principalmente sempre em anos de eleição, né, Aida? E eu acho que o brasileiro está tão descrente de política, né? Desculpe a minha franqueza. Não, mas quando nós colocamos, né, que o brasileiro participa bem, será que ele realmente participa da política real? Ou ele participa da política dos dias a dia, no seu contato, e não do que precisa ser feito? Um ponto importante, eu acho, que falar economia da dona de casa, economia
da família, economia dos bens públicos e a economia no mercado, ela é política e ela reflete sim no nosso dia a dia. E um ponto importante, né? Todos os países hoje é global. Hoje, o dólar, né? Até há pouco a Paranaíba trouxe a informação educadora, dólar está disparado. Lembra que era equiparado. Então, isso reflete no nosso dia. Não é no sonho de viajar, não, gente. É no litro de óleo no supermercado. E isso é muito sério. Muito bem, por isso que a gente convidou a Aida Cruz para trazer essa informação, esses esclarecimentos aqui. Aida, muito obrigada. Não demore para voltar, querida. Aida Cruz, historiadora, trazendo mais sobre as reflexões que estão sendo feitas esta semana sobre os 30 anos do Plano Real. E junto com a Aida, eu quero te contar que nós temos mais informações sobre essas 3 décadas do Plano Real, também sobre os 84 anos do salário mínimo, lá no nosso portal, viu, Aida? Já está acompanhando, né? Paranaíba Mais. Vai lá, acesse e confira todas as reportagens, tá? As reportagens. Você sabe o valor da remuneração base atual em Uberlândia? Não? Então, essa informação você encontra no paranaibamais.com.br. Obrigada, viu, Aida? Mais uma vez. Eu que agradeço. Tá?